uma alegria retornar a esta casa e partilhar com vocês desta semana em que nós celebramos Allan Kardec e celebramos a sua obra, que é para nós a fonte de estudo e de referência dentro da doutrina espírita. Porque, sem sombra de dúvidas, o espírita que não estuda e que não conhece Kardec não conhece o Espiritismo. O Espiritismo não se faz e não se constrói dentro de nós lendo romances, lendo aquilo que geralmente nos agrada e nos diverte. O Espiritismo se constrói em nós quando nós começamos a compreender as leis da vida, porque ele é um enunciado das leis divinas. O trabalho que Kardec fez foi de compilar informações muito relevantes que vieram do mundo espiritual e que ele fechou dentro de um corpo de doutrina, apresentando ao mundo na forma das obras que nós consideramos hoje as obras basilares, começando pelo Livro dos Espíritos, com as suas 1019 perguntas, a partir da 3ª edição. Esses livros, portanto, contendo as informações do mundo espiritual, o bom senso de Kardec, que analisou os conteúdos e os compilou, juntando-os de acordo com a semelhança de assunto e de informação, representam para nós uma fonte segura de estudo. Então, estudar Kardec é construir aquilo que é a rocha firme, sobre a qual, depois do edifício do conhecimento espírita, se constrói nos mais variados assuntos, quando nós aprendemos o pensar espírita. É muito interessante, porque, muito frequentemente, as pessoas que não conhecem a doutrina espírita se referem ao espiritismo como kardecismo. E nós, muito frequentemente, corrigimos, dizendo que não existe kardecismo, só existe o espiritismo codificado por Allan Kardec, com as informações que vieram do mundo espiritual. Portanto, falar kardecismo é inadequado, porque Kardec é um pseudônimo daquele que não assinou a obra, apenas assinou o trabalho que os espíritos fizeram através dele e com ele. Mas, embora isso seja uma grande verdade, é também verdade que a contribuição de Kardec para a obra do Espiritismo, ela não é a de um simples organizador. Ele fez um trabalho de reflexão e ele nos ensinou uma postura que precisa ser muito refletida e absorvida no nosso movimento espírita, que é o aprendizado do pensar espírita. A capacidade de raciocinar e chegar à própria conclusão, tomando como base as informações espirituais que nos chegam, mas desenvolvendo uma capacidade crítica, uma capacidade de livre pensar que leva à construção do conhecimento. Como nós somos herdeiros de tradições cristãs que muito frequentemente apresentam dogmas como verdades religiosas, nós também, por vezes, importamos isso para dentro do movimento espírita e passamos a reproduzir este movimento, querendo os dogmas espíritas ou criando os dogmas espíritas, sem a capacidade de chegar ao raciocínio e ao entendimento do porquê ou do para quê daquela situação. Mas Kardec, vejam só a postura. No livro Obras Póstumas, ele nos informa que só aceitou uma situação como sendo verdade quando ela respondia todos os ângulos de uma determinada questão. Ele só colocou aquilo como um elemento básico da doutrina quando ele soube responder todos os pontos, pelo menos dos pontos principais, que foram levantados a respeito daquela questão. E ele vai dizer: a ideia não foi pré-concebida, ela foi construída a partir das evidências que se mostrou. As evidências não só da informação mediúnica que veio em várias partes do globo ao mesmo tempo, mas também a evidência da racionalidade, do bom senso, do critério que ele então utilizou como feixe central para poder englobar aquele conhecimento. Não é? Então, estudar a obra de Kardec é acessar aquilo que são os pilares da doutrina espírita. Kardec está longe de ser ultrapassado. Já se passaram mais de 150 anos da sua obra e ainda é uma obra desconhecida. Não se encontra nela aquilo que nós possamos apontar como sendo erros
ou situações que precisam ser reformadas. Muito pelo contrário. Quanto mais estudamos na atualidade do conhecimento científico a obra de Kardec, mais percebemos nuances que desconhecíamos e mais podemos ver o quanto os espíritos foram vanguardistas em muitas circunstâncias, inclusive se adiantando ao conhecimento científico, como hoje já está bem comprovado. Isso é só uma observação para ressaltar que é uma alegria nós estarmos homenageando Kardec nesta semana e falando dele. Nosso tema hoje é a caridade segundo Paulo de Tarso. E é interessante porque, segundo São Paulo, é uma herança católica que a gente tomou. E se vocês virem no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar este tipo de linguagem. Também na linguagem de Kardec, por vezes, nós ainda vemos traços do catolicismo reinante ou da ideia reinante na época, quando ele utiliza algumas palavras. Exemplo, este ano nós estamos comemorando o aniversário do livro Céu e Inferno, que foi a 4ª obra publicada por Kardec e que é um discurso teológico profundo. Nessa obra, por várias vezes aparece a palavra castigo. Kardec vai se referir a muitos efeitos naturais dos atos dos homens na sequência das reencarnações ou na sequência das atitudes de cada um, e muito frequentemente ele utiliza a palavra castigo. Quando nós lemos oriundos de uma tradição cristã que crê num Deus punitivo, nós facilmente assimilamos aquela ideia como sendo uma ideia de castigo, uma ideia de pecado, uma ideia de erro que merece algum nível de censura. Mas não é esta a ideia espírita. Quando se estuda a forma como Kardec utiliza esta palavra no livro Céu e Inferno, por exemplo, se observa com clareza que quando Kardec se refere a castigo, ele está falando das reações naturais da lei aos atos de agressão à lei. Ou seja, dos movimentos que são consequentes a qualquer nível de agressão à lei. Mas ele utiliza uma palavra que vem de uma tradição católica e que muito frequentemente permite que haja interpretações equivocadas. Exemplo, tem gente que acha que lei de causa e efeito é lei de punição. Então pensam que se o espírito matou, vai morrer. Se roubou, vai ser roubado. Se feriu, vai ser ferido. Se lesou, vai ser lesado. Até mesmo porque, no Código Penal da Vida Futura, vários itens, 20 e poucos itens que Kardec desdobra aquilo que se sucede ao espírito na sequência dos seus atos, um dos elementos é ele dizer que muito frequentemente o espírito vive aquilo que fez o outro passar como forma de aprendizado, como forma de sensibilização. E isso é uma verdade quando é escolha do espírito, quando é decisão do próprio espírito, ou quando a própria lei impõe. Mas isso não é regra. Então não significa que o indivíduo passando por uma circunstância, fazendo o outro passar por uma circunstância, ele retorna naquela mesma circunstância. Porque senão seria um tomar lá da cá. E isso não é lei de causa e efeito. Isso é lei de... Como é que chama? Talião. Olho por olho, dente por dente. É o que vigorava antes de Jesus, não é? Mas se nós estudamos o Código Penal da Vida Futura e estudamos aquilo que Kardec vai explicar no livro Céu e Inferno, vamos perceber que céu e inferno são estados de consciência, não são locais geográficos. São estados da alma a que o espírito se promove, quando está na paz da consciência, que vivencia o céu, ou quando está na perturbação interior, que vivencia o inferno. E que, portanto, estando o espírito em lesão contra a lei, ou seja, fazendo alguma coisa que agride a lei divina, encontra na própria lei um mecanismo de retorno. Porque entra num estado de perturbação consciencial que o faz naturalmente caminhar para o arrependimento. Do arrependimento leva para reparação. Porque arrependimento e reparação são leis naturais. Ter a consciência do erro, a consciência do erro leva ao desejo de consertar aquilo que porventura não esteve tão bem. E entre perceber o erro e conseguir consertá-lo, vai um período mais ou menos longo, que Kardec chamou de expiação, que é um estado de perturbação interior,
ou o sofrimento interior, enquanto o espírito ainda não alcançou aquela possibilidade de reparar as suas faltas. Então, se o espírito matou, ele não tem que focar em morrer. Ele vai ter que o quê? Dar vida. Se ele feriu, ele não tem que voltar a ser ferido. Ele vai ter que curar. Não é à toa que a maioria de nós estamos médicos. Não é? Vocês não acharam que a gente era boa bisca, achou? Não, a maioria somos espíritos em tarefa de quê? Sensibilização e reajuste diante daquilo que lesou no passado. Se o espírito roubou, não tem que ser roubado agora. Agora vai ter que devolver. Só que curar, devolver, consertar, nós o fazemos com um nível de esforço interior, de dificuldade circunstancial para o aprendizado do valor da oportunidade e daquela própria circunstância, e também lidando com o próprio sentimento de falta que há dentro da própria criatura. E nisto consiste um sofrimento que pode ser mais ou menos intenso, a depender da natureza do erro, que Kardec chamou de expiação e que para muitos é um grande inferno. Porque diz o Espiritismo com muita clareza que o espírito só tem paz profunda quando está em paz com a sua própria consciência. Isso significa quando está em paz com o seu próximo, quando está em paz diante do seu plantio, quando assume os efeitos dos seus atos, quando colhe aquilo que semeou, quando reorganiza aquilo que desordenou, quando se reajusta diante da lei. É muito interessante perceber estas nuances para nós aprendermos o pensamento espírita, para não tomarmos o conhecimento espírita de forma dogmática. Isto é isto, isto é aquilo, desta forma, aquela outra. Porque isso não é espiritismo. Espiritismo é aprender a raciocinar. Toda causa tem um efeito. Para todo efeito há uma causa. O espírito é responsável por toda causa que determina. O efeito disto é relativo ao seu grau de consciência, ao seu nível de intenção, ao seu conhecimento do fato, à sua vontade, à sua lucidez e várias nuances que entram em jogo. De tal forma complexo que só a bondade divina pode equacionar de forma plena, de tal maneira que nenhum de nós se faça instrumento da justiça, porque nenhum de nós tem acesso a estes elementos. Mas Deus, sendo perfeito e conhecendo a intimidade e a natureza de cada um de nós, pode ajuizar de forma adequada aquilo que é importante. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque quando nós compreendemos as leis, elas nos levam à renovação do comportamento e das atitudes. Aquele que compreende o Espiritismo se torna uma nova pessoa. Paulo de Tarso escreveu assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que linda a mensagem de Paulo, que foi um legítimo cristão. Ele está dizendo, se alguém é verdadeiramente cristão, a mensagem foi incorporada. Ela desce do cérebro para o coração. E aqui ela começa a fazer o trabalho. Um trabalho de sensibilização e de transformação. Que vai ser percebido, que vai ser observado, que vai ser notado nas atitudes, nas decisões morais que o indivíduo tem. Por isso que é a vida do cristão que demonstra o seu cristianismo. Isso é muito importante, porque se nós vamos falar da caridade segundo Paulo de Tarso, nós precisamos conhecer quem é Paulo. E Paulo é aquele que vivenciou exatamente estes elementos. A sua época não tinha o conhecimento espírita, mas tinha o conhecimento cristão. E o conhecimento cristão o levou aos níveis da redenção. Porque ele fez um trabalho de mergulho interno tão profundo, tão intenso, tão verdadeiro, que ele se permitiu fazer-se novo dentro da própria encarnação. Digamos que ele reencarnou em vida, modificando a sua conduta 180 graus. Porque era Saulo, o perseguidor, mas em Saulo já existia a semente do Paulo. Porque o Saulo perseguidor perseguia porque era profundamente crente daquelas verdades que estavam ditas na Torá, que estavam anunciadas nos livros que hoje nós conhecemos como sendo os livros do Velho Testamento. E exatamente por ser bastante rigorista, por ser bastante aferrado à letra, ele buscava
fazer com que a letra valesse aquilo que ele acreditava. Então a sua perseguição aos cristãos não era movida por uma maldade de coração, senão por uma rigidez intelectual e uma rigidez afetiva tão grande que não o permitia ver no diferente a própria continuidade da lei que ele pregava. Não, a sua austeridade e seu sentimento de superioridade não lhe permitia conferir ao Cristo o sentimento de continuador daquelas mensagens de que ele era portador. Porque ele e a sua comunidade esperavam o Messias que viria sobre os cavalos, com as lanças na mão, com as espadas na mão, pronto a digladiar com a soldadela romana para tomar o poderio temporal. Porque se anunciava um rei que haveria de comandar ali aquele povo. E eles esperavam um rei de armas. Mas veio o rei do afeto. Veio o rei do coração. Veio um rei que falou a alma daqueles que eram os seus comandados. E Paulo não podia conceber isso. Então, quando está a caminho de Damasco para perseguir Ananias, um dos cristãos renovados, ele literalmente cai do cavalo quando a luz do Cristo brilha para ele. E este momento é muito singular, porque todos nós temos um momento na vida em que a luz brilha na nossa estrada de Damasco. Chega sempre um momento da vida que nós somos convidados a muito mais do que a renovação. É o momento da entrega e do reconhecimento da realidade da vida. Porque no momento que Paulo cai do cavalo, ele não está simplesmente vendo a Jesus. Ele está naquele momento se desnudando, vendo aquilo que era o sonho da sua alma, aquilo que era o equívoco dos seus atos e aquilo que era o objetivo do seu caminho. No mesmo momento, tudo se concretiza para Paulo de uma forma tão intensa que ele se cega, como muitas vezes também nós nos cegamos. Também nós, quando vemos a realidade maior, quando brilha a luz do conhecimento espiritual ou das realidades imortais do Espírito, por vezes nós também ficamos cegos. Ficamos cegos no começo de fanatismo, ficamos cegos no começo de rigorismo da lei, achando que devemos transformar-nos em santos da noite para o dia, e também os nossos olhos se fecham para a realidade. É que aquele que vê a luz de uma tomada realmente tem a sua visão muito sensibilizada para a realidade da vida, não é? Então Paulo naquele momento ele se sente cego, e é exatamente Ananias quem vai retirar as escamas dos olhos. Veja a beleza do movimento cristão. Jesus aparece para Paulo, o cega diante daquilo que ele conhecia, porque na verdade o que ele podia ver já não valia mais, e ele manda que ele procure quem? O seu perseguidor. Aliás, o seu perseguido, né? Ele, como perseguidor, vai buscar aquele a quem ele perseguia. Veja que beleza a mensagem do Cristo. Jesus o manda exatamente para onde? Para a humildade. Foi a primeira das lições de Paulo de Tarso. Paulo tem que se ajoelhar diante de Ananias e pedir-lhe perdão por aquela perseguição e pedir-lhe amparo para os seus olhos que já estavam cegos. E então, naquele momento, 2 escamas caem dos olhos de Paulo. Porque naquele momento, Paulo conhece pela primeira vez o que foi o amor cristão. Embora Jesus tenha aparecido no seu esplendor, é na experiência com Ananias que Paulo vivencia o primeiro amor humano. Na hora que o perseguido o trata como irmão. Então consolida na sua alma algo muito significativo. Quando nós o vemos no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, cantar o amor em verso e prosa e dizer que nada tem sentido se não houver amor, nós temos este início lá naquele movimento em que Ananias aparece para Paulo como o Salvador e na figura humilde se coloca como instrumento de Jesus. Nem se coloca como aquele que é capaz, nem como aquele que tem condições, mas se coloca como um humilde instrumento capaz de, naquele momento, permitir que Cristo se expresse através dele.
Então, a partir daí, nós vamos ver um Paulo que vai se transformar. Vocês imaginem que o homem era um dos doutores do Sinédrio, era um dos chefes daquela região, era um homem cheio de posses e de possibilidades, e ele se recolhe no deserto. Ele vai para o deserto passar 2 anos descendo, junto com Áquila e Prisca. Quem não leu o livro Paulo e Estevão, leia urgentemente, porque, na minha opinião e de muitos espíritas, é o livro espírita mais bonito e mais profundo que nós temos em termos de evangelho. Porque ele conta todo este movimento detalhadamente e de uma forma que nos toca muito. Então, Paulo vai para o deserto. Por quê? Porque ele vai tecer a própria vida. Ele percebe que não dá mais para seguir naquele caminho que ele conhecia. Que não dá mais para ser aquele homem que ele era. Que não dá mais para insistir naqueles princípios que ele esposava. Ele agora haveria de se comportar de uma maneira diferente, haveria de ter atitudes e decisões diferentes, mas aonde encontrar a fonte dessas atitudes e dessas decisões? Paulo não as toma como um dogma. Paulo não as toma como uma verdade pronta dos outros. Ele vai senti-las. 2 anos no deserto. O deserto é o tempo da reconstrução espiritual. O deserto no Evangelho não é símbolo da desolação. O deserto é o símbolo da reconstrução. Quando Moisés sai do cativeiro do Egito com o povo hebreu, eles passam 40 anos no deserto para caminhar poucos quilômetros. Algo que ele poderia ter feito rapidamente, em alguns meses, mas ele demora 40 anos. Por quê? Porque ele está saindo do cativeiro do Egito para ir para a Terra Prometida. E ele precisa que na Terra Prometida, aquela onde haverá de manar o leite e o mel, a terra do Deus único, a terra que o Senhor queria dar àquele povo escolhido, ele necessitava de um grupo de pessoas que tivesse uma mentalidade livre do cativeiro. Livre de qual cativeiro? Do cativeiro da menos-valia, do cativeiro das ideias pequenas, do cativeiro dos hábitos viciados, do cativeiro moral que vinha de um povo que havia sido escravizado e que havia aprendido na dor um sentimento de inferioridade que não correspondia à realidade. Então Paulo vai passar 40 anos no Moisés, 40 anos no deserto junto com aquele povo para ter uma reconstrução de gerações. Uma nova geração então vem ali no deserto. Jesus vai para o deserto na época chamada da tentação, na figura que nos apresenta o Evangelho. E ali, naquele tempo, o que acontece no deserto? Aparece para ele as tentações. E ali, Jesus nos mostra o tamanho da sua fibra moral. Porque numa representação simbólica, dos 40 dias de jejum, ele resiste às tentações malévolas, afirmando o bem e afirmando o seu compromisso com as verdades eternas. Então vocês vejam, o deserto de Moisés, o deserto de Jesus, o deserto de Paulo de Tarso. São símbolos de reconstrução. São tempos de fortalecimento interior. Isso é muito importante de perceber, porque depois que a luz brilha no terreno das nossas vidas pessoais, o que se segue não é a abundância, é o deserto. Após nos deslumbrarmos com o conhecimento, vem a época da consolidação. É o momento em que deve o conhecimento descer do cérebro para o coração. E nós somos então tentados e testados naquilo que é o nosso calcanhar de Aquiles. Aqueles que são os nossos pontos nevrálgicos. Aquele onde é a nossa dificuldade pessoal. E ali, exatamente na dificuldade, na prova, na dor, que muitas vezes sobrevém, está a grande oportunidade de consolidação do movimento cristão. E isso é importante porque muitos cristãos modernos têm a ilusão de que vão abrir o coração para Jesus e a vida vai virar abundância da noite para o dia. Certo é que o amparo do alto está ao nosso lado e nós não podemos negar as milhares de oportunidades de amor que o alto envia para nós todos os dias. Mas o alto não nos substitui na tarefa pessoal de renovação.
e aprender a conhecer o que é verdadeiramente aqueles princípios que nós estamos abraçando, isso é tarefa de vida. Isso é vivência. Por isso que nós começamos na caridade do Centro Espírita como atividade exterior. Ouvimos que fora da caridade não há salvação e começamos a fazer a caridade. Porque estão nos dizendo que devemos. Porque todos fazem. Porque nos disseram que se nós fizermos a caridade, nós receberemos algo em troca. Então, o nosso egoísmo ainda nos move e nós utilizamos a caridade como moeda de troca. Então, toma lá da cá. Eu dou para o centro para a vida doar para mim. É ou não é assim? Levanta a mão aqui, quem for corajoso, que fora eu já passou por essa fase. 10%. 10% de honestos. Pelo menos 70% de mentirosos. E aí salva os 20% para alguém não ficar magoado. Por quê? Porque uma primeira fase isso é normal. Numa primeira fase nós começamos a fazer caridade por obrigação. Começamos a fazer caridade porque sentimos que temos, por culpa, porque temos muito e precisamos dar para poder amenizar o nosso coração de sentimento de que temos demais. E começamos a sentir o bem que aquilo produz. Porque qualquer movimento de bem ao próximo começa a gerar movimento em nós. Mas essa é só a primeira fase. Porque à medida que nós vamos caminhando no nosso deserto pessoal, e a vida vai nos trazendo as oportunidades de sensibilização, então nós vamos percebendo que agir no bem não é uma escolha. Agir no bem é lei. É a lei do universo. E que nós só nos colocamos em sintonia com esta lei à medida que deixamos que a lei flua em nós. Então nós começamos a deixar de olhar para o que queremos e começamos a olhar para o que temos a ofertar. Começamos a parar de reclamar e começamos a bendizer. Começamos a parar de pedir e começamos a ofertar. Então, quando damos este passo de sair dos desejos pessoais para sair para as bênçãos pessoais, aquilo que nós podemos ofertar, nós já estamos no segundo nível. Já é o nível do esforço. É o esforço de não ser mais pesado a vida. É o deserto. Porque fazer esse movimento é muito duro. É muito duro reconhecer que muitas vezes nós estamos movidos por movimentos egóicos, que é o interesse de posse e de bênção exclusivista que nos move. Boa parte das pessoas religiosas na humanidade frequenta os templos e assiste às palestras, ou às missas, ou os cultos, porque vê Deus ou as bênçãos divinas como um mordomo. E quer receber da forma que acha que precisa. Então busca na hora da dor, busca na hora do sofrimento. Há religiões que preconizam a teologia da prosperidade. Então o indivíduo busca para poder ter prosperidade, para poder ganhar muito, para ter muito dinheiro, porque o significado de bênção para a vida é ele ser rico, ter muito dinheiro e estar bem. Ora, essa é a infância da espiritualidade. Este é um momento importante também. Não estamos desvalorizando isso, não. Mas isso ainda está no jardim de infância. Isso significa que nós ainda estamos olhando só para o nosso umbigo. E pensando assim, como é que eu posso ter mais vantagem da vida? Me disseram que eu estou com um espírito, esse espírito é um encosto, ou então é um obsessor, eu vou lá no centro espírita para ver se eu afasto desse processo. Ou então eu estou com uma doença física e eu vou lá fazer o tratamento espiritual no centro espírita para ver o que é que acontece. E se vocês acham que isso não acontece no centro espírita, acontece igualzinho nas outras religiões. Alguns dias eu fiz palestra num grande centro de tratamento espiritual e fiquei observando a multidão, que era uma verdadeira multidão que frequentava lá, e o nível de consciência, de absorção das coisas, ou mesmo de prestar atenção numa simples palestra, era mínimo. Mas falava em tomar passe, todo mundo investigava. Por quê? Porque colocava o passe e o tratamento como a representação máxima do que aquela casa tinha a oferecer. Mas eu digo para vocês, o passe é o mínimo que a casa tem a oferecer. A casa tem muito mais a oferecer do que o passe. O passe é a chuveirada espiritual que a gente toma
Mas se a gente sai ali da porta e volta para a lama que nos moveu, a gente volta para a mesma sujeira que entrou. Então, se nós não renovamos o pensamento e o sentimento, nós não absorvemos. Mas, desejar o conhecimento e absorver já é um outro passo que o deserto nos leva. É o desejo de absorver aquilo que é pessoal. Então foi o que Paulo fez. Paulo ficou 2 anos tecendo, aprendendo a subsistir através dos tapetes que ele produzia com seu próprio esforço, e ele vendia, e com isso, nos intervalos, ele lia os pergaminhos da lei, as boas novas do Evangelho, que tinham sido anotadas ali, que naquela época ele estava no estilo original. E pouco a pouco ele foi se construindo, até que o seu deserto pessoal o levou para onde? O levou para a consolidação daquele movimento cristão dentro de si, de uma forma tão profunda que do deserto ele passou ao testemunho. Então vocês vejam o deslumbre diante da realidade, a cegueira momentânea, a humildade que o cura, a introspecção do deserto, aonde ele passa o processo de reconstrução interior, e dali para o testemunho. Todo este movimento acontece na vida de cada um de nós. E é muito bonito perceber isso, para nos perguntarmos em que fase que nós estamos, em que ponto que nós nos encontramos. Estamos ainda montados no cavalo? Já caímos dele? Estamos cegos no caminho? Estamos sendo curados pelos nossos perseguidores? Muito frequentemente os nossos obsessores? São as nossas vítimas de ontem? São divinos benfeitores? Estamos no nosso deserto pessoal, recolhidos dentro de nós, ou estamos no momento do testemunho? Essas são fases que nós passamos para a consolidação de um outro movimento dentro de nós. Mas é exatamente porque Paulo passou por elas que ele pôde chegar à síntese, e chegar àquilo que é essencial. Então a sua carta aos Coríntios é uma representação da essência. Porque ali ele não vai falar daquela caridade que é da obrigação, nem da caridade que é dever, ele não vai falar daquela caridade que é de interesse, nem da caridade que é moeda de troca. Naquele momento ele fala da caridade como lei. Ele vai falar da caridade como a sublime expressão do amor. E ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que retira. Ainda que eu tivesse todos os dons de profecia e conhecesse todas as ciências, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada valeria. Vejam que beleza a fala de Paulo. O que ele está dizendo aí nessa fala? Ele está dizendo assim: olha, o amor é a essência da vida. Sem amor, tudo é vazio. Sem amor, nada tem conteúdo. Sem amor, nada permanece, pois só o amor é real, só o amor é eterno. Sem que nós estejamos conectados àquela presença do amor em nós, aquela que nos move, nós não construímos para a realidade. Nós construímos sobre a areia que o vento leva e as casas ruem, pois passamos uma vida inteira focados naquilo que é da matéria, naquilo que é material, como se o que fosse material fosse símbolo de felicidade. E então vem a morte, o fenômeno biológico que revela a vida, e nos demonstra que aquela vida verdadeira é a do Espírito. Aquilo que nós construímos não é a vida real, que não teve essência, não teve conteúdo, que aquilo a traça rói, que aquilo o ladrão rouba, e aquilo nós não levamos conosco. Aí vem a grande decepção, aí vem a grande desilusão. Muitas vezes, para muitos, este é o momento que as escamas caem dos olhos. Então Paulo de Tarso vem dizer: se não tivermos amor, de nada vale.
Porque só o amor constrói para a eternidade. Só o amor interliga corações. Só o amor constrói pontes nos corações a ponto de curar relações. Nós podemos utilizar de toda a instrumentalidade, mas só o amor é curativo. Nós podemos fazer de qualquer estratégia, mas só o amor é verdadeiramente efetivo. E o amor, diz Paulo de Tarso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não se envaidece, não se enraivece, não exige. O amor simplesmente ama. Então já é um outro nível. Já não é por obrigação, já não é por troca, é pela alegria de fluir na sintonia da lei. Como? É incondicional dentro daquilo que nós concebemos para aquele momento de incondicional. Porque o incondicional como Deus nós não conseguimos. E quando nós colocamos isto como nível, fica tão superior e tão infinito que nós desistimos. Então é incondicional dentro daquilo que é nosso. Na verdade, o nosso amor, para ser divino, ele tem que ser profundamente humano. É na vivência da nossa humanidade que nós amamos. E é sendo profundamente humanos que nós somos profundamente divinos. Parece um contrassenso, não parece? Porque nós temos uma má ideia de humanidade. Como se humanidade fosse inferioridade. Não. Humanidade não é inferioridade. Humanidade é realidade. Quando nós focamos naquilo que é humano, nós focamos naquilo que é a nossa condição atual. Aquele que quer ser anjo do dia para a noite, o que ele faz é construir asas de Ícaro. O personagem mitológico que construiu asas coladas de cera, e na hora que subiu na direção do sol, a cera derreteu as asas e ele caiu. Quando nós queremos transformações de inopino, transformações de imediato, o que nós fazemos é mascarar a realidade, é colocar maquiagem naquilo que nós vivemos. As transformações verdadeiras, elas vêm da introspecção, elas passam pelo deserto e elas se consolidam no testemunho. Então elas vêm do mergulho dentro de si. Neste mergulho vem a primeira etapa da caridade consigo mesmo, que é a autoaceitação. Acolher a si mesmo na sua luz e na sua sombra, na sua beleza e na sua feiura, na sua integridade. Pois somente quando nós nos acolhemos na nossa integridade, nós podemos acolher o outro na integridade dele. Quando nós não nos acolhemos e vivemos idealizações, nós projetamos essas idealizações na via relacional. E vamos esperar que o outro seja aquilo que nós não damos conta de ser. Vamos exigir que o outro se comporte da forma que nós não damos conta. E o que acontece é que as relações ruem. Por exemplo, casamento. Se nós exigirmos perfeição da parceira ou do parceiro que está conosco, o que acontece? Simples, você sabe muito bem o que acontece. Separação imediata, não é? Por quê? Porque ninguém tolera. Relação entre um casal não é relação entre um anjo e um demônio. Ou é entre dois anjinhos ou é entre dois demoninhos. Mas na verdade é entre dois anjos e demônios. Porque nós temos os dois dentro de nós. Então, o amor acontece quando nós olhamos para a nossa humanidade. Quando nós saímos das ilusões. Porque Deus estabeleceu um processo obsessivo natural para a gente começar os relacionamentos. Já perceberam? Como é que chama? Paixão. E não é um processo obsessivo simples, é fascinação. É pegadinha de Deus. Na paixão você acha que você está vendo. Mas você só está vendo o que você quer ver. Você não vê a realidade. Na paixão você está em cima do cavalo. Não é? Perseguindo o seu ideal. Na paixão você está amando a sua complementariedade, aquilo que você não tem. E vê no outro e quer ter. Mas uma relação não se sustenta na idealização. Então quando nós começamos a comer um sal juntos, aí ruem as idealizações. E olha que interessante, é aí que o amor pode acontecer. É na hora que a idealização rui que
que nós podemos amar verdadeiramente. Porque na hora que percebemos que o pavão é bonito, mas tem pé horroroso, e não só a bruxa se transforma em princesa, mas dependendo do estímulo, a princesa também vira bruxa, facinho. É nesse momento que nós podemos amar. Porque o amor é aquele que olha para aquilo que está cheio. E olhando para aquilo que está cheio, valoriza aquilo que é presente, não aquilo que está ausente. Valoriza aquilo que já foi conquistado, aquilo que já é riqueza, e não aquilo que é promessa. Então o casal se ama quando ama um do outro, a luz e a sombra do outro. Isso significa que não se olham com idealizações, mas se olham com realidade, amam a luz um do outro, se admiram, porque a admiração é o sustento do relacionamento, e na admiração se fortalecem para que cada um encare a sua sombra e se autossupere. Mas se um, porventura, se torna um chato que só mostra a sombra do outro, então o que acontece? Este relacionamento rui. Porque então entra a crítica e o relacionamento não subsiste. Também neste momento, aquele que ama é testado na sua capacidade de renúncia, na sua paciência, no seu tempo, para esperar, às vezes, o movimento do outro. Porque nem sempre nós caminhamos no mesmo compasso. Muito frequentemente, avançamos em épocas distintas, cada um enfrenta o seu deserto em uma época. E é exatamente no apoio da relação, no sustento que há um com o outro, é que nós podemos enfrentar o deserto. Isso é caridade. E esta forma de caridade, ela está plena no amor. Não é a caridade do doar, não é a caridade monetária, não é a caridade que sustenta o outro. É a caridade que suporta o outro. E essa forma de caridade, a nossa sociedade moderna não tem tolerância. A nossa sociedade moderna, sobretudo os mais jovens, tão logo se frustram, buscam a idealização do próximo. E tem sempre a ilusão de que o próximo, não é? Qualquer próximo que seja esse. Próxima namorada, próximo marido, próximo emprego, próximo amigo, próximo colega de centro espírita, próximo dirigente. Temos sempre a ilusão de que o próximo não terá sombra. Será só luz. E ali nós poderemos ser felizes. Aí a ilusão do amor romântico leva de ilusão em ilusão. Mas o amor, diz Paulo de Tarso, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Sobretudo quando tem o conhecimento da reencarnação, que sabe que não junta dentro de um lar duas pessoas ao acaso. A vida não improvisa relacionamentos. Aqueles que estão conosco ou estão por necessidade ou estão atraídos pela nossa circunstância. Aquilo que nós vibramos é aquilo que nós somos. De qualquer maneira, estão ligados ao nosso coração e às nossas necessidades íntimas. Então, estão ali para que ali nós possamos viver aquilo que dá sentido à vida, que é a amorosidade. A amorosidade que constrói pontes. A amorosidade que perdoa. A amorosidade que tira escamas do olho do outro, mas não através da pregação e da crítica, através do contágio da experiência amorosa. Através do exemplo, através do arrastamento daquilo que a pessoa faz com a própria vida, que leva o outro a querer ir também, que leva o outro a se motivar o suficiente para ir também naquela busca. Então diz Paulo de Tarso, de nada adianta ter todos os dons, todos os conhecimentos, todas as possibilidades se o coração estiver vazio de amor, vazio de afeto, vazio de alimento da alma, porque para a eternidade é Ele que nos sustenta. É Ele que desdobra os dons espirituais em nós. É Ele que cria laços de afeto que vão nos suportar ao longo das encarnações. É Ele que cria formas de alimentação que vão sustentar-nos a intimidade. Então, quando Paulo chega lá na essência, ele diz: se não houver alma presente, o indivíduo não possui verdadeiramente. Então nós podemos nos perguntar, os caminhos de vida que nós elegemos hoje, quais deles têm o nosso coração? Isso significa
do que a gente faz hoje, qual que a gente faz com a alma? Qual que a gente faz inteiro? Qual que a gente faz com o melhor de nós? Não significa qual que a gente faz por obrigação. Nem qual que a gente faz para ganhar dinheiro. Nem qual que a gente faz para ter algo. Mas qual que a gente faz que nos tem inteiros. Ah, André, eu sou PhD em alguma coisa. Eu tenho não sei quantos títulos. Eu tenho não sei quantos conhecimentos. Ótimo. Então lembra que a ciência incha, mas só o amor edifica, como diz Paulo de Tarso. Se o teu conhecimento, o teu PhD não servir para tornar o seu coração mais sensível, mais dócil, mais flexível e mais amoroso, este conhecimento é apenas lixo intelectual. Útil também, né? Útil. Tem que ser útil. Tem que ser colocado a serviço da vida. Porque só quando está a serviço é que aquilo promove o movimento. Conhecimento acumulado não leva ninguém. Então, do lado de lá, cheio de espíritas que chegaram cheios de conhecimento. Sabem recitar o livro dos espíritos de cabo a rabo. O evangelho sabe citar de cor. Palestras fazem que é uma beleza. Mas o coração está distante. Distante da presença, do afeto, daquilo que é o sentido real. Então o que acontece? Se frustram. Desejam retornar. Desejam reassumir as tarefas. Desejam voltar para o ponto que pararam. Se nossa vida não estiver cheia de nós mesmos, essa vida está vazia. E estar cheio de si é estar cheio de presença, de inteireza, de dignidade, é estar cheio de valor. De nada adianta ficarmos no movimento religioso sem que o movimento religioso faça a religião em nós. É preciso que o religare se dê dentro do nosso coração. Se reconecte. É muito emblemático a postura do segundo irmão da parábola do filho pródigo. O filho pródigo chama a parábola do filho pródigo, mas devia chamar a parábola dos dois irmãos. Porque conta a história de dois, não conta a história de um. Um sai, desgasta a herança, come com os porcos, se arrepende e volta. Na hora que volta tem festa. E isso é assunto para uma outra palestra, porque aí nós temos todo o nosso percurso evolutivo. Mas quando ele volta, o pai faz festa. Não o critica, não fala nada, apenas se regozija que ele está de volta. Na hora que o irmão mais velho, que ficou dentro de casa, vê que o pai faz festa para aquele que voltou, ele diz para ele: mas eu estive aqui o tempo todo com o senhor não me fez nada. Não mandou matar nem um cabrito. Para ele o senhor manda matar um novilho e cevado, mais importante. E então o Senhor dá uma resposta para ele magnífica. Tu sempre esteves aqui comigo, e tudo que é meu é teu. Olhem só a postura deste irmão, que interessante. Porque este irmão que fica representa os movimentos religiosos em nós que não fazem religião na nossa alma. Aquele filho estava na casa paterna todo o tempo, mas ele não possuía a casa. Ele estava, mas não se sentia na posse. Ele estava, mas não usufruía. Ele estava, mas não tinha sintonia. Ele estava, mas não vivia na alegria de estar. Nem ousou sair. Exatamente, nem ousou sair. Na verdade, na hora que ele critica o pai, ele estava querendo dizer: eu sempre quis sair e não o fiz. Eu fiquei. Como é que você não me recompensa? E então o Senhor dá uma lição para ele magnífica, dizendo: você sempre esteve, e tudo que é meu é teu. Ora, a abundância da vida está disponível para todo aquele que se sintoniza com ela. A vida, para nos ofertar abundância, não nos espera chegar no porto, não nos espera chegar no ponto final. A vida nos oferta abundância em cada passo do retorno à casa do Pai. A abundância que é possível para aquele momento. A abundância de bênçãos, de inspiração, de intuição, de recursos, de socorro, de amparo, de alegria mesmo. Porque se a felicidade não é deste mundo, não significa que a tristeza é. A felicidade é possível dentro do nível que cada um se elegeu. Porque felicidade não é destino, felicidade é postura. Felicidade é a forma que nós encaramos a jornada. É como que interpretamos. Exatamente. Então,
Felicidade é postura ao longo do caminho. Não é aquele lugar aonde nós vamos chegar quando nós estivermos lá no ponto final. Então a vida permite abundância para nós em cada passo da jornada. Então a pergunta é, que nível de abundância você usufrui hoje? Que nível de inteireza? O quanto está cheio a sua alma de presença, de riqueza, de possibilidade? O quanto está cheia a sua alma de vontade de servir? Isso aqui não é um julgamento, não. Você responde só para você. Né? Porque isso é uma introspecção diante da sua alma. Nem o seu mentor, nem os espíritos cobram isso. Eles perguntam isso. Porque perguntar é a forma de nos ajudar. Mas eles não cobram, porque o amor deles é reflexo do amor incondicional de Deus. Mas a todo tempo estão aos nossos lados os espíritos desejando que nós usufruamos. Mas eu aqui não me permito porque não mereço ser feliz. Eu ali não me permito porque não posso ir mais além do que a minha família foi. Eu aqui não me permito porque eu estou cheio de culpa do erro que cometi e mereço sofrer. Eu aqui não me permito porque eu não sou bom o suficiente igual fulano é. Qual é a desculpa que você dá para não brilhar a sua luz? Para não ser caridoso com você o suficiente? Porque Deus é amor incondicional. E não há nada que você faça que possa lesar a sua imagem diante dele. Deus, quando te olha, como diz Dias da Cruz, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha. Eu adoro essa fala dele. Obra perfeita em execução. Você já parou para pensar que você é uma obra perfeita de Deus? Que você é um filho de Deus? Que você estando na casa, você tem direito a tudo que é dela? E tudo que é do Pai te pertence? E está à sua disposição? E não vem com justificativas de lei de causa e efeito, reencarnação, sofrimento, prova, expiação, porque nada disso impede que você viva a abundância. Nós podemos esfriar vivendo a abundância. Nós podemos passar pela prova na abundância. Assim como Paulo passou pelo deserto na abundância. A abundância da presença que se construía cada dia dentro dele e o enchia. E ia tornando pleno. Tão pleno que o deu combustível suficiente para enfrentar o mundo até o ponto do sacrifício máximo. Então diz o Senhor para todos nós: você está comigo todo o tempo. Tudo que é meu é teu. Se não tiver amor, de nada vale. O amor do alto amor, que começa por amar a você mesmo. Amar se respeitando, se valorizando, gostando de você como um filho de Deus que você é. O amor ao seu próximo, olhando com beleza para aquele que está ao seu lado. Valorizando o que está cheio, a luz, o belo, o bom daquele que está contigo. Sem cobrar dele aquilo que você ainda não dá conta. Sem ser rígido com o outro, porque a vida não é rígida com você. Mas da forma que nós utilizamos para julgar o outro, nós atraímos as circunstâncias para nós. Então não se trata de punição, se trata de lei de atração. O amor ao próximo, que nos leva a nos olhar como fonte de bênçãos, porque todos nós temos mais do que precisamos. Mas aquilo que sobra para nós, falta para alguém. Tem roupa sobrando nos nossos armários. E tem gente passando necessidade nas nossas esquinas. Tem comida sobrando nas nossas mesas. E tem gente passando fome ao lado das nossas casas. Tem talento sobrando no nosso coração. E tem gente precisando no nosso redor. Tem conhecimento sobrando em algum ponto da nossa vida. E tem gente necessitada, requisitando e precisando. Então o amor leva a partilha. O amor leva a abundância. E a abundância leva ao movimento do mais. Para finalizar, nós vamos lembrar um símbolo que nos ensinou a irmã Aida Ribeiro, numa bela conferência que deu lá na Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Ela disse assim: os mares do Evangelho são grandes lagoas. O mar da Galileia e o Mar Morto, na verdade, não são mares,
São grandes lagoas que são chamadas de mares na linguagem bíblica. O Mar da Galileia é formado pelo degelo do maciço de Gólgota. Então, as águas descem, formam o Mar da Galileia, que é pleno de vida e abundância. Por quê? Porque dele sai o Rio Jordão, que irriga uma vasta região, enchendo aquelas planícies de vida e de produtividade. Mas o Rio Jordão vai terminar no Mar Morto, que é morto porque só recebe e dele nada sai. Então ali há a maior densidade de água. Ali há a maior densidade salina. Ali nenhuma vida abunda. Também acontece o mesmo conosco. Quando aprendemos a receber da vida, deixar que se faça abundância em nós e partilhamos, este movimento gera vida e vida em abundância, disse Jesus. Mas quando só retemos, só queremos receber, só olhamos para o umbigo, só falamos do que precisamos, só lamentamos o que não temos, sem aprender a agradecer e bendizer o que temos, e sobretudo, sem colocar o que já temos a serviço da vida, para que seja bênção para outros, então morre em nós algo precioso. Morre a alegria de viver, morre o ânimo, morre o entusiasmo, morre a presença, morre a inteireza, morre o movimento de construtividade, morre o movimento de troca. E se morre a troca, morre o amor. Então, quando Paulo nos exorta na carta aos Coríntios a olhar para o amor e encher tudo com amor, encher todas as coisas com a presença, com a nossa integridade, com aquele melhor que é nosso, ele nos está dando a síntese de toda uma vida. De quem caiu do cavalo, de quem teve os olhos curados, de quem foi para o seu deserto pessoal, de quem viveu o seu processo de reconstrução, de quem testemunhou e agora pode dizer: não se ocupem de nada que seja efêmero, mas preenchem tudo o que fizerem com a força viva do amor, porque chega um dia que essa matéria perecível volta ao pó que lhe é a origem, e a alma que somos, espíritos imortais, seguimos para a vida imaterial, a nossa verdadeira morada, e lá o único tesouro é aquele amealhado no coração. Lá não valem títulos, lá não valem posses, lá não vale conhecimento que não vire serviço. Lá apenas vale aquilo que fez esse movimento em nós, gerando vida e vida em abundância no nosso coração e no coração do outro. Porque deu sentido à nossa existência, porque conferiu alimento à existência do outro. Então, alimentados deste afeto e alimentados desta fonte real de amor, nós construímos para a eternidade. Nós podemos encontrar o brilho da luminosidade pessoal e podemos deixar despertar cada vez mais as potencialidades de Deus, que são o nosso destino. E assim fazendo, nós construímos o reino de Deus em nós. Que Jesus nos ampare nessa construção em nossas vidas.